E o assunto dessa segunda-feira não poderia ser diferente, a não ser futebol. Depois do empate na estreia contra a Suíça ontem, a seleção brasileira já voltou a treinar em Sochi. E a gente vai direto para lá porque o grande Cid Ramos está na cola dos jogadores e traz pra gente todas as informações. É ao vivo, afinal não há tempo para perder nessa Copa, não é mesmo, meu querido Cid? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Faltam 6 minutos para 6 horas da noite. Aqui em Sochi, a seleção brasileira retornou ontem mesmo à noite. Chegou aqui no começo da madrugada, depois da estreia em 1-1 contra a Suíça, ontem lá em Rostov. E resultado considerado frustrante, porque todo mundo aguardava, queria, torcia por uma vitória brasileira. Mas neste começo de participação aqui, com as informações da Copa do Mundo, Túlio, eu queria, em nome da ABC, de todos nós aqui da ABC e também da imprensa esportiva de Goiás, de mandar as condolências à família do grande Miguel Schieffi, um dos ícones da imprensa esportiva de Goiás e da imprensa esportiva brasileira, que faleceu aos 72 anos hoje lá em Anápolis. O Miguel é um dos principais nomes da nossa imprensa, apesar de nunca ter trabalhado na capital, ele se tornou e se transformou num grande nome da imprensa esportiva goiana e brasileira. Infelizmente foi vencido pela doença. Fica aqui o nosso reconhecimento pela grandeza que o Miguel Schieffi deu à imprensa esportiva de Goiás, à imprensa esportiva brasileira. Eu me lembro que na primeira Copa que eu cobri, em 1990, nós viajamos juntos, trabalhamos juntos lá, ele por Anápolis e eu por uma rádio de Goiânia. Então, assim, nossos sentimentos à família do grande Miguel Schieffi, que nesse momento Deus possa dar conforto ao coração de todos e principalmente dê clareza e grandeza à imprensa esportiva de Goiás e do Brasil, para que todos continuem crescendo. Bom, sobre o jogo de ontem, a seleção brasileira não conseguiu realizar o futebol que todos esperavam, ficou no 1-1. Mas já eu vou falar sobre o jogo, tá bom, Túlio, tá bom, Michele? Porque agora a gente vai mostrar um material que foi produzido aqui por mim e pelos repórteres cinematográficos Euler Gomes sobre o que cerca um jogo do Brasil numa Copa do Mundo. Vamos ver essa matéria e já nós voltamos daqui. Jogo da seleção brasileira é sempre assim. Reúne gente de todo canto. E quando é em Copa do Mundo, então, nem se fala. Aparecem bandeiras, camisas e gente de todo lado. Ontem, na estreia da seleção, a história se repetiu. Brasileiros, russos, alemães, panamenhos, poloneses e outras nacionalidades se juntaram para aproveitar o calor do início do verão europeu. Famílias inteiras vieram. Gente bonita e muita farra foi o que se viu. Tem camisa de toda a seleção aqui nesse espaço assistindo ao jogo do Brasil. A festa é muito bonita, muito animada. Mas na hora que a bola rola, fica todo mundo assim, tenso, prestando atenção. Afinal de contas, é jogo de Copa do Mundo. Ainda bem que o Brasil começou na frente. Mas não deu conta de segurar. A seleção levou o gol de empate e por pouco não perde o jogo. Empatou. Menos mal. Como a Argentina e a Alemanha, a seleção brasileira não começou bem, só empatou na estreia. Vamos perguntar pra galera aqui o que achou. O que é que vocês acharam da estreia? É jogo difícil, jogo duro. Tô sem voz, desculpa. Mas jogo duro, eu acho que a gente vai conseguir se classificar tranquilamente. Vambora, Brasil, Hexa. Eu tenho certeza, o Hexa é nosso. O que você achou? Cara, o Tite botou Renato Augusto, meu irmão. Firmino, cara. Empatezinho. Precioso, porque depois é Costa Rica e Sérvia. 7 pontos na Copa, 7 pontos na Copa. Garantido, o Hexa é nosso, o Hexa é nosso. É isso aí. Apesar do empate, a galera continua confiando no Hexa. Fica a expectativa agora para o segundo jogo, sexta-feira que vem, contra a Costa Rica. E esse povão todo estará reunido outra vez para festejar o time brasileiro. Pois é, estamos de volta então aqui. Você viu aí quanta gente bonita, né? E muita gente interessada no jogo da seleção brasileira. E jogo de seleção é sempre assim, em qualquer lugar do mundo, em Copa do Mundo. Então, esse interesse aumenta muito mais. O repórter cinematográfico Euler Gomes está mostrando, olha, o campo está sendo molhado, os jogadores estão lá no fundo já, começam o treinamento dessa segunda-feira, o treinamento pós-jogo. O treino de hoje é um treino
de grupos separados. Os jogadores que atuaram o tempo todo ontem, eles já fizeram um trabalho pela manhã, individualizado, inclusive de fisioterapia, e agora alguns vêm aqui para o campo. Eu estou vendo ali o William, o Marcelo, mas é certo que não vem para o treino o Neymar, o Paulinho e o Thiago Silva. Esses não estarão aqui no campo. Os outros, muito provavelmente, todos eles estarão, mas o trabalho será de forma individual para cada um, de acordo com a necessidade. Bem aqui à nossa frente está o treinador de goleiros, Tafarel, com os 2 goleiros reservas, o Neto e o Cássio, batendo bola. O cinegrafista, o nosso repórter cinematográfico, o Euler Gomes, está mostrando aí agora os treinamentos dos goleiros, reservas, porque o Alisson também deve treinar com o grupo de jogadores que atuou durante todo o tempo ontem. Túlio, Michele, vamos falar rapidamente aqui sobre as polêmicas do jogo de ontem, né? A questão da atuação do árbitro mexicano César Ramos. O que aconteceu? O Brasil não conseguiu jogar o futebol que todos nós esperávamos. O quarteto tão cantado, o quarteto tão badalado de frente, formado pelo William, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, não funcionou. O Neymar não conseguiu jogar o futebol que a gente espera, principalmente porque ficou muito tempo parado por causa da contusão. Ele, inclusive, chegou a dizer que sentiu dores durante o jogo, também foi muito caçado, sofreu um número de faltas muito grande e não conseguiu render. Como também não rendeu o Gabriel Jesus, o Felipe Coutinho fez um gol muito bonito, mas para quem joga o futebol que a gente sabe que ele joga, foi muito pouco também. A seleção precisava um pouco mais da qualidade e do talento desses jogadores. Então, mas o lance mais polêmico foi a questão do gol de empate, o gol da seleção da Suíça. Houve realmente uma falta no zagueiro da seleção brasileira, uma falta no Miranda, que foi empurrado. Ele alcançaria a bola com certeza, tiraria a bola, mas foi empurrado e aí, ao não marcar a falta, o juiz prejudicou o Brasil. Agora, a grande discussão é a questão do árbitro de vídeo. Está todo mundo falando que o árbitro tinha que ter sido alertado, tinha que ter ido lá ver o vídeo. Primeiro é preciso esclarecer uma coisa: ninguém interfere na arbitragem. Ninguém pode avisar ao árbitro que houve uma falta, essa ou aquela. Essa interferência externa não pode acontecer. Qual é a recomendação passada pela FIFA para os árbitros que estão apitando quando tem ato de vídeo no jogo? O árbitro, não tendo convicção, ele vai lá olhar. Agora, jogador de futebol, comissão técnica, treinador, torcedor, ninguém interfere na convicção do árbitro. E foi o que aconteceu com o mexicano ontem. Ele achou que não houve falta. E aí achou que não havia necessidade de ir lá ver a imagem para ele voltar atrás ou não, anular o gol ou não. Agora, isso ninguém pode fazer. Não adianta dizer que os jogadores não avisaram, o Miranda não reclamou, o Miranda não simulou, o capitão do time, o Marcelo, não fez nada, ninguém fez nada. Ninguém pode fazer nada. Jogador que faz isso, que vai pedir para o árbitro ver o lance no vídeo, ele toma cartão amarelo. Então, assim, o comportamento dos jogadores do Brasil foi normal, eles sabem, eles têm esta recomendação, e então nada poderia ser feito. Então, essa situação só para esclarecer, porque fica todo mundo dizendo, o árbitro tinha que ir. Tinha que ir. Poderia ter ido, mas ele não tem que ir por aviso de ninguém. Ele só vai se ele não tiver convicção. Portanto, ele não pode ser acionado. Ele tem que acionar o auxiliar de vídeo para dizer se houve falta ou não. Agora, o Brasil realmente não jogou o futebol que se esperava e a expectativa agora é que consiga fazer isso na próxima sexta-feira contra a Costa Rica. Aliás, só para voltar aqui um pouquinho, Túlio e Michele, mais uma vez, nessa questão da arbitragem de vídeo nos Jogos da Copa do Mundo, hoje pela manhã já teve um jogo, Suécia 1, Coreia 0, a seleção da Suécia venceu a Coreia do Sul por 1-0. E o que aconteceu nesse jogo? O ato de vídeo foi consultado num lance de pênalti, porque o gol da vitória da Suécia foi de pênalti, e aí o ato de vídeo foi acionado, o ato do jogo foi lá olhar a imagem, viu que houve pênalti, e aí marcou o pênalti, e o pênalti foi convertido pela seleção da Suécia, que venceu por 1-0. O Brasil enfrenta a Costa Rica na próxima sexta-feira, e aí vai ter que se recuperar, vai ter que alcançar a vitória de qualquer jeito, até porque a Costa Rica perdeu o primeiro jogo, a Sérvia já é a primeira do grupo, então é esperar para ver o que vai acontecer. Agora, essa Copa do Mundo tem se marcado, tem se notabilizado por esses resultados das seleções que chegaram aqui como favoritas, né? A Argentina não venceu no sábado, empatou em 1-1, não venceu a Alemanha ontem,
nem empatou, perdeu para o México por 1-0 e o Brasil empatou em 1-1 com a Suíça num jogo em que no segundo tempo acabou ficando, foi barato, enquanto o técnico Tite não tirou o Gabriel Jesus e colocou o Roberto Firmino na frente para dar mais força ao ataque, o Brasil não conseguiu reagir. Eu digo que ficou barato porque no segundo tempo a Suíça, vocês viram, foi muito melhor do que a seleção brasileira, dominou completamente o jogo. Só depois da entrada do Firmino é que o time conseguiu reagir, conseguiu ter mais um pouco de força no ataque. Sobre alterações do time, é muito cedo para falar, o técnico Tite não disse nada ainda sobre se pretende mudar ou não, falou-se, cogitou-se a possibilidade, por exemplo, do Gabriel Jesus sair e começar no jogo contra a Costa Rica com o Roberto Firmino, mas nada disso tem confirmação, só daqui até sexta-feira é que a seleção vai treinando, vai poder dar uma resposta sobre essas possibilidades. Se me perguntarem, eu diria que não acredito nisso, não. Eu acho que o técnico vai repetir o mesmo time, o Tite vai repetir o mesmo time para começar o jogo contra a Costa Rica. Nós continuamos vendo aqui, os jogadores estão batendo bola ali, o Tite já está lá no gramado, agora o Tite já está lá no gramado, o goleiro Alisson está aqui do nosso lado aqui, eu falei que talvez ele fosse treinar em separado, mas ele está apenas com um uniforme diferente, mas já está aqui no aquecimento dos goleiros. Vamos esperar para ver qual é o tipo de treinamento que a seleção vai fazer nesta primeira atividade, depois do empate em 1-1 contra a Suécia. Michele, Túlio, nós vamos continuar acompanhando aqui o treino e a gente volta a qualquer momento no jornal ainda, no TBC Notícias primeira edição, ou então nos nossos boletins e no TBC Notícias segunda edição, que começa às 6:30 da noite. Até daqui a pouco. Um abraço para vocês. Túlio, Michele.